No episódio anterior, Dr. Evandro Pontes começou a nos explicar o início da arte moderna e como o Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, era um local fundamental para entendermos essa história. Sem demora, fomos até o Largo de São Francisco e, por sua vez, encontramos o senhor Denilson, que expressou indignação com a política nacional. A democracia porque todo político é ladrão, cara. Não existe democracia, isso é uma ignorância pura, né? Logo após, Pontes começou a relatar como foi o seu contato com o antigo jurista e professor Goffredo e como, a partir dessa relação, ele descobriu que estava como uma testemunha ocular dos acontecimentos da semana de 22. Capítulo 4. O apostolado jurídico. Ele teve uma infância, uma juventude de convívios extraordinários. Basta dizer que ele aprendeu desenho com a Tarsila. E era um ambiente extremamente ligado à cultura. A família era muito interessada por arte. Dona Olívia era uma das colecionadoras mais importantes de arte moderna em São Paulo e no Brasil. Ele conviveu muito com esses artistas, principalmente na Fazenda Santo Antônio, que lá é que se reuniam nas férias ou nos feriados, esses artistas e com quem ele conviveu. E fez uma amizade muito estreita com Villa-Lobos. E Villa-Lobos o ensinou a fazer pipas, fazer papagaio. Eu era criança, me lembro do Villa-Lobos no jardim da fazenda, soltando papagaio para as crianças. Eu devia ter 8 anos. Villa-Lobos, me lembro muito bem disso. Além de Villa-Lobos, aí apareceram Maria de Andrade, Oswaldo de Andrade, todos os artistas daquela época, todos frequentaram a fazenda muito. A fazenda ficou um centro de cultura. Nós morávamos nos Campos Elíseos, na Avenida Duque de Caxias, esquina da Rua Conselheiro Nébias, hoje bafom total. Goffredo fez todos os seus estudos morando nessa casa, que era pegada à casa da minha avó, Olívia Penteado. Então, ele guardou muitas lembranças dessa época de juventude e adolescência. Também privou com Lazar Segal. O Lazar Segal tinha pintado o salão de Dona Olívia Penteado. Havia um salão em casa dela, onde ela reunia os amigos. A minha avó, Olívia Penteado, solicitou ao Segal a decoração do salão moderno. Uma coisa que muito me impressionou foi justamente ver Segal no alto dos andaimes, deitado sobre uma tábua, pintando o teto do salão. Dona Olívia foi uma grande mecenas. Maria Adelaide Amaral e eu escrevemos uma minissérie chamada Um Só Coração, cujo título é tirado de um poema do Paulo Bonfim. Era uma proposta muito ousada. Eram 450 anos de São Paulo e a gente queria contar esses 450 anos pelo ponto de vista dos modernistas. Essas pessoas montam a Semana de Arte Moderna, que na verdade é uma semana de 3 dias, né, que acontece no Municipal, e muda todo o pensamento brasileiro. Aí eu acho que a modernidade cultural chega ao Brasil. Que ele conviveu muito de perto com essas pessoas. Agora, a vocação dele, a missão, o ofício dele de vida foi mesmo de professor. Muito bem, fui lá no orelhão embaixo da escada e liguei no escritório do professor Goffredo. Falei, queria falar com o professor. Quem fala? Evandro, aluno da Faculdade de Direito. Ok. Passou o telefone, ele, pois não. O próprio professor Goffredo atendeu. Professor, eu sou aqui, sou aluno, Tô aqui, tinha umas dúvidas e etc. Queria conversar com o senhor e tal. Pois não, o senhor tem tempo hoje à tarde? Pois não, vagabundo, né? Não tinha o que fazer e tal. Isso era à tarde, eu estudava à noite, era depois do almoço, umas 12h30, 3 horas da tarde.
O senhor tá livre? Tô livre. Tá livre agora? Tô livre agora. O senhor sabe onde fica o meu escritório? Sei, sim, senhor. O senhor consegue vir até aqui? Pois não. O escritório dele ficava na Avenida São Luís. A gente passou ali na frente, sim, né? Ele tinha o escritório em um andar e a casa no outro, né? Ele morava no prédio, no Ambassador, na Avenida São Luís, morava num andar e tinha um escritório no andar de baixo. Tinham 2 andares lá. Aí, enfim, me chamou, fui andando da faculdade até o escritório dele, toquei, e ali começa uma história de uma amizade que foi muito bacana, né? Acabei me tornando amigo dele, e ele tinha o hábito, às vezes, de tomar café e chamar alunos específicos, ex-alunos da faculdade, para tomar café no hotel que ficava ao lado do apartamento dele, ou às vezes ele chamava para tomar chá no fim de tarde na casa dele, e às vezes eu ia sozinho, às vezes ele chamava outras pessoas, 4 ou 5 pessoas. Ele também teve um movimento chamado Círculo das Quartas-feiras. Toda quarta-feira ele fazia um chá na casa dele com alunos. Eu peguei bem o finzinho do Círculo das Quartas-feiras, eu cheguei a frequentar, não foi nem um ano de frequência. O Círculo das Quartas-feiras já estava declinando, e o Círculo das Quartas-feiras foi criado quando surgiu a Constituição de 88, e era um dia que ele separava para discutir a Constituição com os alunos, né? Não, ele foi um cara, diferente. Ele foi o grande professor do Largo de São Francisco do século XX, né? Ele foi o grande professor, ele foi o grande símbolo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco do século XX. Ele começa a sua vida com uma tendência, uma linha política, acaba se tornando constituinte em 46, né? Se tornou deputado federal e constituinte em 46, ele ingressou na política em um setor da política antigetulista. Ele era um antigetulista ferrenho, né? E isso era uma coisa que o professor Goffredo tinha com uma faculdade inteira, E o professor Goffredo tinha essa coincidência, digamos assim, com o meu avô. Meu avô era muito antigetulista, e isso também permitiu com que eu estabelecesse conexões de pensamento político com Goffredo. Sim. Pela porta do antigetulismo, né? Eu fui criado num ambiente antigetulista, e hoje acho que eu sou um dos últimos dos moicanos do antigetulismo, né? Eu sou um dos poucos caras que prega antigetulismo no Brasil. Mas enfim, só para ilustrar, isso trouxe uma conexão muito grande. Mas por que eu estou trazendo o Goffredo para essa história? Pelo seguinte, o Goffredo como eu disse, foi um cara do século XX, e ele era neto da dona Olívia Penteado. Casa que nós passamos, inclusive. Exato, nós passamos ali no local onde ficava a casa de dona Olívia, na Conselheiro Nébias, esquina com a Duque de Caxias, que hoje é um prédio que até um tempo atrás, até uns anos atrás, tinha guarnecido o Hotel Comodoro, né? Foi dos anos 50 até pouco tempo atrás o Hotel Comodoro. Hoje acho que é um apartamento, um prédio de flat ou coisa residencial, algo do gênero ali, né? Mas antes de se tornar o Hotel Comodoro, você tinha o famoso casarão da Conselheiro Nébias, que pertenceu a Dona Olívia Guedes Penteado. Dona Olívia Guedes Penteado, avó do Goffredo, né? E nessas idas à casa do professor Goffredo, ele me contava muitas coisas que haviam ocorrido no Brasil, coisas que ele tinha testemunhado como testemunha ocular dos fatos, né? Então, ele foi testemunha ocular da Revolução de 32. Ele foi testemunha ocular de todo o período Vargas. Ele foi testemunha ocular do suicídio de Getúlio, do governo JK, do golpe de 64, de todo o regime militar. Então, ele me passava informações, às vezes que a gente ia na casa dele, ele me passava informações
de um senhor, um homem já maduro, com uma quantidade de informações muito robusta, muito grande. Ele tinha muita informação. E ele passava isso de maneira muito caridosa para os alunos, né? Alunos que se interessassem pelo assunto podiam ligar para ele, ir até a casa dele, ele recebia os alunos sem o menor problema. Imagina, no mundo de hoje, você passar a mão no telefone, ô professor, sou fulano, estou indo na sua casa. Isso não existe mais. Isso não existe. Hoje é via Google Meet. Via Google Meet. O que você quer, 20 minutos e resolve. Mas não, eu um vagabundo e um mentecapto praticante, podia roubar o tempo que ele poderia dedicar à família dele, e ele dedicava esse tempo comigo, passando informações, falando de coisas da vida. Tive muitas lições de vida com o Goffredo, né? Ele termina a vida dele como um petista militante, né? Ele não chegou a integrar a fundação do PT, ele não foi um dos fundadores, mas acabou sendo levado para o PT pelas mãos de um colega dele, que foi o professor Dalmo de Abreu Dallari, que é um acadêmico também, digamos assim, old school, do velho Largo São Francisco, assim como alunos que ele teve no Largo São Francisco. O professor Fábio Conder Comparato foi aluno do professor Goffredo, e o professor Comparato esteve envolvido, digamos assim, naquele momento de surgimento, de nascimento do PT. E o Goffredo foi apresentado ao petismo algum tempo depois, né? Mas isso é o petismo antes do Lula se tornar presidente da República. Então, ele não chegou a ver as tragédias que o PT aprontou para o Brasil e, enfim... Isso só para ilustrar como ele oscilou, né? Digamos assim, politicamente na sua vida. Independentemente desses detalhes, e veja, contar isso é muito importante, porque mostra como o Goffredo foi próximo à semana de 22 e se manteve próximo aos propagandistas da semana de 22, mais ao final da sua vida. Então, ele dava a perspectiva dessa elite que montou a semana de 22 e manteve viva a ideia de que a semana de 22 era a pira fundamental e a resolução de todos os problemas estéticos da arte brasileira, né? E aí era uma coisa curiosa. Ele contava essas coisas de política e etc. E às vezes ele contava também as coisas relacionadas à cultura e à arte. Por quê? Sendo ele neto da Dona Olívia Penteado, Dona Olívia Penteado foi a maior mecenas do modernismo e da semana de 22. Não da semana de 22, porque ela chega no Brasil depois da semana de 22. E aí, vendo a semana de 22, ela se envolve com as pessoas da semana de 22 e acaba fazendo um trabalho de mecenato muito importante, né? E, obviamente, o Goffredo viu tudo isso. E aí, como isso funcionava? Da mesma forma com que o Goffredo fazia com os alunos. Chamava as pessoas para tomar chá na casa dele à tarde. O que ele aprendeu a fazer? Ele aprendeu a chamar as pessoas para a sua casa, e as pessoas, no convívio da sua casa, conviviam entre si. Trocavam cartões, trocavam telefonema, trocavam ideias, afinavam as ideias, acertavam as pautas e navegavam juntos em uma mesma direção. Isso é o mecenato. Ele abre a sua casa, ele abre o seu espaço para que essas pessoas possam, por intermédio desse convívio, acertar pautas de interesse comum. Sim. Então o que ele estava fazendo? Exatamente o que a sua avó já fazia 100 anos antes. 80 anos antes, 70, 60 anos antes. A sua avó já fazia isso. Ele repetiu isso no âmbito jurídico, entre advogados, né? Ele fazia com que os advogados estabelecessem as suas afinidades por intermédio desses encontros, desses momentos
chá, café e etc. na residência dele, sob os auspícios dele, né? E ali você aprendia, você recebia informação e você estabelecia e alinhava os seus interesses com os interesses de outras pessoas. Isso se chama conviver. Ele propiciava um convívio a essas pessoas. E ele falou, isso que eu faço, isso aqui é uma tradição da minha família. Minha avó já fazia. Aí ele me conta a história do casarão da Conselheiro Nebias, contou a história várias vezes. Ele fala, você sabia que a semana de 22 nasceu no casarão da minha avó? E digo mais, não só no casarão da minha avó, a gente tinha um apartamento em Paris, na Rue Roche, em Paris. A Rue Roche, ela sai ali da Étoile, né, da praça onde tem o Arco do Triunfo, liga o Arco do Triunfo, é uma avenida gigante que tem em Paris, liga o Arco do Triunfo ao Arco La Défense. É a Faria Lima deles lá, entendeu? É a avenida bacana deles. E a avó do Goffredo tinha um apartamento na Rue Roche, que é um bairro super elitizado ali, né? Na região mais ao norte de Paris. É um lugar maravilhoso. E isso, na virada do século XIX para o século XX, óbvio, Dona Olívia Penteado era de uma origem nobre, família de barões de café e esse tipo de coisa. E era um pessoal que ficava entre o interior de São Paulo, as suas fazendas, a capital em São Paulo aqui, de vez em quando Rio de Janeiro, e alguns meses conversando com os seus clientes em Paris, os compradores de café. Então, digamos assim, era um eixo de circulação, isso, de interesses comerciais e etc. Fomos ao Teatro Municipal para saber qual foi o local que ocorreu o evento da Semana da Arte Moderna. Logo em seguida almoçamos e depois partimos para os antigos casarões. Ali na frente à esquerda você tem o prédio do Correio, ali à esquerda. Aqui nos anos 60 você tinha alguns cinemas famosos, né? Isso aqui era o Rio Anhangabaú. Lá na frente, lá embaixo, você tem o viaduto de Santa Efigênia. Você pode ver as pessoas atravessando lá de lá. Aqui à esquerda você tem o prédio do Correio, que eu comentei, né? Que a gente viu quando estava passando em frente à Bolsa. O prédio aqui. Aqui, à esquerda, você tem a Praça Carlos Gomes aqui embaixo. E em cima, o Teatro Municipal. O prédio da Light aqui. E aí, para cá, ó, se você girar... Ali você tem a Bandeira, portanto ali é a Praça da Bandeira, a famosa Praça da Bandeira, em São Paulo, que tem um terminal de ônibus muito famoso aqui em São Paulo. Só não dá pra ver a bandeira, mas ela tá lá. Tá ali, ó. Então, assim, quem vive de transporte público sabe que a maioria dos ônibus vem pra cá, na Praça da Bandeira, que é ali. Aquele edifício ao lado é o Joelma, né? Ali à direita, o Joelma, que... nos anos 70 pegou fogo, foi uma tragédia horrível, etc. E aquele predinho em neogótico ali à esquerda é onde ficava, né, a Woodstock Discos, que é onde eu comentei que foi um marco importantíssimo pro rock alternativo e pro heavy metal brasileiro, né? Muito bom. Depois você dá um jeito. Beleza, lá. Vai chover, hein, ó. Pode filmar, vai chover, ó. Olha só como tá fechado o céu. Vamos acelerar aí porque vai chover. A gente tá aqui na Praça Ramos de Azevedo, onde fica o Teatro Municipal de São Paulo, que é onde ocorreu a Semana da Arte Moderna de 22. Naquela semana de 17 de fevereiro de 1922, ocorreu aqui, nesse prédio. Aqui é um local em que você tem o prédio da Light aqui, na esquina, essa aqui é o viaduto do Chá, né? Na esquina você tem o prédio da Light. Essa rua que está aqui é a Gomes de Carvalho, essa é a rua Gomes de Carvalho, que vai sair na Biblioteca Mário de Andrade e sobe pela Rua da Consolação até o Cemitério da Consolação. Por essa rua aqui você sai
no Cemitério da Consolação. Esse prédio é o antigo prédio do Mapping. Esse é o prédio do Mapping, o famoso prédio do Mapping, uma das primeiras lojas de departamento de São Paulo. Aqui, enfim, eles fazem aquelas propagandas que podia vender arma, né? Uhum. Comprava aqui. Eu me lembro até, era no 5º andar, meu avô comprou uma 22 aqui nos anos 70. E ali à direita você tem... Porra, esqueci o nome dessa rua aqui. A 7 de Abril é a de cima, essa daqui eu esqueci, a 7 de Abril é a de cima, essa aqui eu esqueci o nome dessa porcaria de rua aqui, já vou lembrar. E ali... Tá vendo esse prédio aqui atrás do Teatro Municipal? Ali, ó, ali é onde são as grandes galerias, né? As grandes galerias, a chamada Galeria do Rock, fica aqui atrás do Teatro Municipal, né? E nessas imediações aqui você tem comércio. E aí uma particularidade minha, né? Nos anos 80, nos anos 90, eu trabalhei naquela rua chamada Rua Marconi, né? Então, eu vivi isso aqui, andei. Rua Marconi. Que é aquela ruazinha bem ali, ó. Ali é a Rua Marconi. Então eu trabalhei durante muito tempo ali, 2, 3 anos ali, e estudava do outro lado, no Largo São Francisco. Fazia estágio ali, estudava do outro lado, trabalhava num escritório que já está extinto, não existe mais, né? Os fundadores do escritório já faleceram e tal, mas era ali que eu trabalhava. E esse aqui é o Teatro Municipal, onde a gente teve a famosa Semana de 22, Semana da Arte Moderna, ocorreu aqui neste prédio. E vamos ver se a gente consegue entrar. Para almoçar? Para almoçar, vamos tentar almoçar no Salão Dourado. E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre o que foi a Semana de 22 desses dias e o que de fato ocorreu aqui dentro, né? Vamos ver se a gente consegue? O lado do teatro que pertencia à prefeitura estava um clima muito desconfortável, até para comer. Não consegue nem sentar para comer, sabe? Uma perseguição, um aperto muito grande ali. Um ambiente desagradável. Aí a gente atravessou a rua, veio aqui para o Shopping Light. Estamos fazendo o planejamento agora do período da tarde, né? Saindo daqui, a gente pega o carro, vai passar em frente ao Hotel Comodoro, que fica na esquina. Não é mais um hotel, é um condomínio agora. Não sei o que eles fizeram lá, um flat. Não sei o que é, não é mais um hotel. Ele fica na esquina da Duque de Caxias com a Conselheiro Nébias, que é onde ficava o casarão da Dona Olívia Penteado, onde algumas das reuniões, tanto as preliminares quanto as posteriores à Semana de 22, ocorreram, né? As reuniões principais, elas ocorreram em Paris mesmo, principalmente na residência de Dona Olívia, que ficava na Rue du Roche, e era ali que a Semana de 22 acabou sendo gestada. Infelizmente, por uma questão de budget, nós não pudemos filmar em Paris esse ano, mas quando a gente fizer a parte 2 do documentário, a gente espera que vocês doem com todo o entusiasmo e nos franqueiem passagens para a Europa, para Paris, para a gente lamber sorvetinho em Paris e ficar lá nos hotéis mais luxuosos e tal, para poder filmar onde ocorriam as reuniões do estamento burocrático brasileiro, onde de fato a Semana de 22 acabou sendo gestada. Ela acabou sendo gestada em Paris. Mas algumas poucas reuniões ocorreram no salão de chá, na mansão de Dona Olívia Penteado, em que hoje está o Hotel Comodoro. A gente vai passar na frente do local para dizer, olha, foi aqui, portanto vejam como está o local hoje é isso aqui. E aí, enfim, vocês vão ver que a um quarteirão dali está instalada a Cracolândia. Portanto, aonde a Semana de 22 foi gestada, hoje é a Cracolândia, né? Eu acho que tem tudo a ver, é algo bastante profético o que aconteceu com o local hoje, né? A Semana de 22 foi gestada em um local hoje onde impera a decadência. Então, o que a Semana de 22 queria, de fato, se concretizou, né? O que eles queriam, degeneração, decadência, a impudícia, a desgraça humana, a desgraça financeira, a desgraça econômica, é o que, de fato, acabou imperando no lugar onde
um dos locais aonde a Semana de 22 foi gestada. A gente vai dar uma passadinha lá de carro, né? Não dá para passar a pé, porque, enfim, vocês vão ver as condições do local hoje, onde ficava a mansão de Dona Olívia, e dali a gente parte para o estúdio no Verás para gravar as tomadas internas e o que eu tenho a explicar sobre o que de fato foi a Semana de 22. Espero que vocês gostem e que estejam gostando aí do trabalho. E é isso aí. Alguma coisa, Oliver? Algum lugar para passar? Uma padaria, um docinho? Vamos ver. É isso aí. Aí 2023, então. Isso, 2023, na comemoração de 101 anos da Semana de 22, a gente vai filmar a parte mais importante da Semana de 22, que ocorreu em Paris. Nada relacionado à Semana de 22 que foi importante ocorreu aqui, exceto o próprio evento no Teatro Municipal, onde a gente passou. A diferença do que tinha em 22 para hoje é zero. O local tá chato, desconfortável, a gente não consegue sequer se movimentar lá dentro por conta das restrições todas que estão sendo impostas, né? Pegamos o carro e fomos em direção ao antigo casarão de Dona Olívia Penteado, o local em que teve várias reuniões para se fomentar a Semana de Arte Moderna. A capital de São Paulo, que já foi um centro de grande esplendor arquitetônico clássico, hoje é apenas uma sombra daquilo que existiu. Passamos pelos Campos Elíseos, onde até os deuses fugiram de medo, pela boca do lixo até chegar a Conselheiro Nébias. Pelas imagens, o casarão de Dona Olívia foi demolido e virou mais um prédio cinza, sem a vida pujante do século passado, sem nenhuma história. Para coroar o cenário moderno de São Paulo, o local que um dia celebrou a nova arte brasileira, que é o coração dos Campos Elíseos, tornou-se a Cracolândia.